Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então, quem foi Lídia? Lídia foi uma das primeiras convertidas na cidade de Filipos. Ela já era um pouco cristã, mas ela acabou até sendo batizada quando Paulo esteve ali e fez o quê? Convidou a Paulo e os amigos dele a ficarem hospedados na casa dela. Muito provavelmente, esses homens viviam em missão, em viagem, eles viviam assim, de ajuda, né? Paulo e Silas na prisão. Aí começa a perseguição a Paulo, hein? Começa aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarravam a Paulo e a Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, não é permitido aceitem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eu queria entender por que eu ando ficando tão emotiva, todas as passagens que falam que viu Jesus e todas as passagens que falam sobre a salvação. Eu fico tão emocionada todas as vezes que eu leio algo desse jeito na Bíblia. Tá vendo, gente, como que a gente chega à conclusão de que todos os planos do Senhor são bons e agradáveis? Paulo e Timóteo foram parar na prisão, era para ter sido sofridos todos os tipos de violência, aconteceu um milagre de um terremoto. Nesse terremoto ninguém fugiu e com isso eles conseguiram converter um homem que era um romano junto com toda a sua família. Toda a sua família e esse homem foram batizados e hoje eles alcançaram o perdão dos pecados por causa de Jesus. Hoje eles são livres por causa de Jesus. E é isso que Jesus faz por nós todos os dias da nossa vida, todos os dias. Por que a gente não consegue ser pelo menos grato? Por que eu não sou grata? Enfim,